mas eles chamam de praça, enfim. Então, encontro aqui da rua Jogo de Bola com a rua João Homem, que é aquela que eu havia falado lá no início do circuito, que subia por aquela escadinha do liceu, da travessa do liceu, né? Então, descendo essa rua aqui, vai direto sair lá daquela escadinha, né? Então, a gente está, né, na interseção aí desses dois logradouros, né? Já caminhando para o início na verdade, para o término do nosso roteiro. Aqui vocês estão observando a Fortaleza da Conceição. Então ela tem uma história ligada à antiga igreja, né? Vou falar mais adiante. Falando da fortaleza, né? Essa fortaleza foi construída aqui em 1713, né? Justamente por conta da última invasão francesa em 1711. Lembra que eu havia comentado lá que o Duguay-Trouin tomou a cidade do Rio, pilhou, né? Levou tudo que podia, né? Fez a cidade refém, né? Para conseguir o que queria, né? E conseguiu, né? Então o que acontece? Após esse episódio, né, os governantes chegam à conclusão que nessa região deveria ter uma fortaleza para vigiar essa parte que dava para o mar, né? E aí eles começam essa construção dentro do terreno que fazia parte, né, que pertencia à Sé, né, ou à Mitra, na época. Então, os primeiros moradores, a primeira ocupação aqui do morro, do alto do morro, foi a religiosa, né? Então a gente pode dizer, na verdade, que tem até uma relação com o Morro de São Bento, porque a primeira capela de Nossa Senhora da Conceição no Rio de Janeiro ficava lá, né? E os primeiros sesmeiros doaram aquele terreno aos beneditinos. E os beneditinos não tinham como devoção Nossa Senhora da Conceição, e sim Nossa Senhora de Monte Serrat. Então eles demoliram a capela que tinha lá e construíram a que hoje está no lugar, né? Que é a igreja de Nossa Senhora de Monte Serrat. Nessa época, né, esse fato revoltou parte dos fidalgos que moravam no período colonial nessa região, né? E alguns fidalgos resolveram então se reunir e construir a primeira capela, a Capela de Nossa Senhora da Conceição, que mais tarde vai dar origem ao Palácio Episcopal, que a gente vai ver que é lá na frente, né? Esse palácio. Então o exército, enfim, o governo, a coroa portuguesa resolve equipar mais, né, alguns locais no entorno da Baía de Guanabara, e esse é escolhido exatamente porque a última invasão francesa ocupou parte desse território, e aí eles constroem o que nós estamos vendo aqui como Fortaleza da Conceição. Conceição porque já existia a capela, né, lá na frente. Então essa fortaleza ela tem uma curiosidade, né? Curiosidade 1. Esse edifício que a gente está vendo aqui, eles chamam de edifício capela. Então foi uma estratégia do exército da época em construir uma fortaleza que, na verdade essa estrutura aqui, ela funcionava como armazenamento de armas, tá? Para uma casa de armas. Era onde ficava o paiol, a artilharia. E eles chamam de edifício capela exatamente porque foi construído no formato de igreja, para enganar o inimigo. Então quem chegasse aqui ia achar que era uma igreja e não uma fortaleza. Interessante. Tá? Curiosidade 2. Embaixo desse edifício capela existe as chamadas prisões, né? Então toda fortaleza tem prisões. E nessas prisões, né, é muito interessante ressaltar que no final do século XIX, do 18, aliás, 1789 até 92, ficaram presos aqui três inconfidentes, né? Entre os quais o mais famoso foi o Tomás Antônio Gonzaga. Então muita gente não sabe, mas Marília de Dirceu, aquele famoso poema do Tomás Antônio Gonzaga, foi escrito na masmorra daqui do edifício capela, tá? Então existe até hoje, né? É uma pena, a Fortaleza também não abre, né, final de semana para visitação, só dias de semana. Mas ainda é de fato uma fortaleza militar, né? Sim. Sim, ela funcionou até o início, até meados do século XX como fortaleza e depois foi desativada. E hoje é o que? Museu? Hoje, todo esse complexo que vocês vão ver daqui para frente faz parte do Serviço Geográfico do Exército, né? Então eles mantêm o edifício capela para visitação, embaixo a parte, né, das prisões,
tem uma parte que é uma pequena exposição contando a história da fortaleza. A cela onde ficou o Tomás Antônio Gonzaga, né? Também está para visitação, né? Então eles colocaram um banner, né, com parte do poema de Marília de Dirceu, né? Para as pessoas lembrarem, né, a presença do Inconfidente aqui. Enfim, o edifício Capela ele nem está muito restaurado, a gente só tem essa parte para visitar, né? E a parte mais interessante do interior da fortaleza é justamente o antigo Palácio Episcopal, que é a sede, né, do Museu Cartográfico. Então eles têm umas exposições aqui em cima e falam um pouco do que é essa repartição do exército, para que ela funciona, né? E é interessante ter um mapa, né, que foi a primeira carta geográfica, né? Lembra que você estava na visita que a gente fez, né, que o general falou? Foi a primeira carta geográfica feita no Brasil a bico de pena. Então eles têm uma cópia que é a única do Brasil. Mapearam todo o litoral. E numa época em que não se tinha fotografia aérea, nada disso, o mapa é perfeito. Perfeito, né? É período colonial, não é? Colonial. Perfeito, feito a bico de pena, né? Então a cópia dessa carta está aqui, né, para quem quiser ver, né, exposta na parede do Museu Cartográfico. Né? Fora isso, a segunda parte mais interessante seria a antiga Capela da Conceição, que funcionava ali dentro, ela foi desativada e hoje ela dá lugar à Biblioteca do Serviço Geográfico do Exército. Então é uma estrutura de igreja, mas é uma biblioteca. Então é muito interessante visitar e ver aquele local. É uma igreja, mas sem ornamento nenhum, sem santos, nada disso, funcionando como uma biblioteca, né? E a área de palestras, né, que eles utilizam, né, para receber as pessoas. Tá? Bom, todo mundo já tirou foto?